Dá para confiar nas urnas eletrônicas? É claro que dá. Seu voto está seguro e a gente vai te mostrar os porquês disso. A partir de agora começa o primeiro episódio do projeto Curitiba Decide. Essa nova linha de podcasts vai ser voltada às eleições municipais de 2024. Serão 15 episódios lançados a partir de hoje até o primeiro turno. Nosso propósito é mostrar para você que política não é complicado e que você pode entender tudo sobre as eleições aqui no CMC Podcasts da Câmara de Curitiba. Eu sou a Pedrita e vamos falar hoje sobre segurança nas urnas e a proteção do seu voto no sistema eleitoral. Roda a vinheta. Em outubro tem eleições para a gente escolher os novos vereadores. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Curitiba. A eleição para eleger os vereadores da capital está chegando. Para começar esses 15 episódios, nada melhor do que falar sobre a nossa melhor amiga na hora do voto, a urna eletrônica. A gente sabe e ouve por aí muitas fake news sobre as eleições, principalmente relacionadas à confiabilidade das urnas. Mas ela é inviolável, não dá para hackear. E a gente vai provar para você aqui hoje, nesse episódio, que você pode votar sem medo. E para me ajudar a explicar isto para vocês, a gente chamou 3 especialistas de áreas distintas para mostrar que a nossa eleição é totalmente segura. Aqui ao meu lado eu tenho o Altair Olivo Santin, que é engenheiro da computação e doutor em cibersegurança. Tudo bem, Altair? Tudo bem, obrigado pelo convite. A gente trouxe também o Clóvis Gruner, que é historiador e professor de História do Brasil da UFPR. Olá, obrigado pelo convite também, bom estar aqui. E ao lado do Clóvis a gente tem o Gilmar de Deus, que é secretário de Tecnologia da Informação do TRE do Paraná. Oi, Pedrita, é um prazer o convite de vocês e poder falar um pouquinho sobre a urna eletrônica brasileira. Sejam muito bem-vindos. E antes da gente começar, o nosso produtor Bruno Abate participou de uma visita técnica lá no TRE para testar alguns modelos de urnas. O foco foi a tecnologia para acessibilidade de deficientes visuais. E a gente fez esse VT justamente para mostrar que a segurança não fica para trás nas inovações. Vamos entender como funciona? Roda o VT. Eu sei que você já conhece as urnas eletrônicas. Afinal, pensar em eleições no Brasil sem elas é praticamente impossível. Mas você já conhece esse novo modelo? Hoje a gente vai te mostrar que acessibilidade, inclusão e segurança nas urnas caminham juntos para um processo eleitoral no Brasil. Estamos aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE, que cuida de toda a dinâmica das eleições no estado. Hoje, vamos participar um pouco do teste das urnas para pessoas com deficiência visual em uma visita técnica. Muitas dúvidas surgem sobre a urna ser segura, mesmo com novos recursos de áudio para acessibilidade. Aumentando o volume máximo. Porém, a gente vai te mostrar que esta dinâmica é super segura, contando com testes de pessoas cegas e até mesmo de membros do Tribunal Superior Eleitoral. Desde quando começou, o sistema de som, de usar fone de ouvido, para a gente votar, melhorou bastante. No início era até, eu lembro que na primeira vez que eu votei estava difícil de ouvir até, e não tinha essa opção de aumentar ou baixar o volume. Dá mais segurança para o senhor na hora de votar? Com certeza, sim, muita segurança. Importantíssimo o voto, até hoje não perdi nenhuma votação, Desde quando comecei a votar eu não faltei nenhuma, Eu acho muito importante, questão de cidadania, A gente tem que fazer a nossa parte, E votar realmente. Que você chega, vota ali sem precisar de uma ajuda, de um tempo maior. Então você chegou, votou com todas as condições, com toda a acessibilidade, Então com certeza isso é importantíssimo. O TRE conta com a seção de gestão de urnas que, junto à Secretaria de Tecnologia da Informação, cuida dos recursos que garantem a segurança do hardware e do software e também dos processos de confiabilidade e inviolabilidade do voto de maneira eletrônica. Confirma. Fim.
A voz, na verdade, o áudio é uma característica que já existe nas urnas eletrônicas já há algum tempo. O que nós fizemos agora no último ciclo eleitoral foi melhorar, permitindo, por exemplo, o aumento ou a diminuição do volume, o aumento ou a diminuição da velocidade. O sigilo ele é mantido e não há nenhum risco ao sigilo do voto, uma vez que o áudio ele é liberado, permitindo apenas o uso de fone de ouvido. Então, por meio de fone de ouvido, a gente consegue fazer com que a pessoa tenha acesso ao que está votando. Isso é uma característica de acessibilidade que vale para todas as urnas, em primeiro e em segundo turno. Não é a primeira eleição que nós utilizamos esse tipo de característica. Nós estamos vindo já algumas eleições aumentando as características de acessibilidade da urna eletrônica, como, por exemplo, com o uso de libras, agora com essa característica de permitir uma configuração do áudio, tudo no melhor sentido de nós aumentarmos a participação de todas as pessoas, de todas as fatias da sociedade no exercício do voto. Então, neste primeiro bloco, eu quero tratar com todos os convidados aqui por que a gente pode confiar na urna eletrônica. A gente começa o bate-papo com o Altair Santin, já perguntando, né, Altair, quais são as ferramentas, tanto de software quanto também de hardware, que são habilitadas nesse tipo de equipamento, como a urna eletrônica, que permitem com que ela seja segura? Bom, existem vários recursos, né? Vamos falar talvez dos mais importantes. Em nível de hardware, temos a criptografia, né, que garante o sigilo do voto, ela é muito importante. Também existem mecanismos para evitar que se possa, de alguma maneira, pela sequência ou alguma coisa assim, descobrir quem votou no quê, né, em quem. E do ponto de vista do software, existem também vários mecanismos que fazem com que o sigilo do voto e a segurança eles sejam garantidos durante o processo. É muito importante lembrar que o sistema eleitoral ele é um sistema específico e isolado, então a gente tem que tratar ele dessa maneira e não pode simplesmente considerar que ele está suscetível a qualquer outra vulnerabilidade como um computador de uso pessoal, que ele é de uso genérico, e aí é uma situação bastante diferente. Quando se trata do sistema das urnas eletrônicas, a gente escuta bastante também aquela palavrinha que chama código-fonte. Você consegue explicar para a gente o que é isso? O código-fonte, ele é o programa, né? Quer dizer, a programação da urna, que ela é específica, para um hardware específico, para um fim específico. E esse código-fonte, ele foi desenvolvido exatamente para garantir que se siga o que a lei fala sobre isso, requisitos técnicos e as inovações que vão sendo feitas, elas têm que constar desse código. E existe todo um processo com relação ao cuidado com o código-fonte, porque é ele que vai fazer as eleições acontecerem e garantir que tudo seja como planejado, né? Agora me conta uma coisa, por que é difícil hackear uma urna eletrônica? Você estava falando que ela não é igual a um computador, né? Ela é um software e um hardware que estão isolados da rede. Isso já tira uma série de possibilidades. Além disso, existe uma série de outros cuidados para que quando o voto saia de dentro da urna, ele já saia criptografado. Então, mesmo que ele seja transmitido para o tribunal, coisa assim, depois, usando o equivalente a um pendrive, né, isso já não coloca mais em risco o voto. Então, ele é um sistema que foi pensado para garantir, usando as tecnologias e os processos, aquilo que, né, a lei fala e que é garantido ao cidadão pela Constituição do ponto de vista do anonimato, do ponto de vista de, como foi falado na reportagem, também a todos terem acesso a isso, apesar que existem algumas dificuldades técnicas que ao longo dos anos elas foram vencidas. Então eu diria que hoje a gente está num estágio que a urna ela é bastante madura em todos os aspectos técnicos que eu consigo perceber.
Certo. Gilmara, eu queria te puxar para o debate agora, porque assim, o que o Altair explicou, né, e até que a gente viu no vídeo, é que realmente por dentro a urna é completamente segura, né? Mas falando do procedimento de apuração, muito se diz no caminho, né, quando a gente já está tratando de eleições aí, e isso é a cada 2 anos, né, porque a gente tem as gerais e também as municipais, que o voto pode ser manipulado. Explica pra gente como é que funciona a apuração. Ele pode realmente ser manipulado, como muitos dizem? O professor Altair falou muito bem, né, sobre essa questão do projeto da urna eletrônica. E a minha área de formação é a área de tecnologia, como o professor Altair também. Mas sempre que eu falo na questão tecnológica, a gente tem que abordar também a questão do processo que está envolvido, né, toda eleição, né, que garante, além dos requisitos de tecnologia, que o processo se dá da forma correta do começo até o final. Tá? Na questão, principalmente na parte de apuração, né, a gente tem um primeiro mecanismo de auditoria que é muito forte, que necessariamente não está focado na tecnologia em si, né, que é o próprio boletim de urna, que é a impressão do total de votos que aquela urna eletrônica recebeu no final do dia da eleição. Né? A partir desse momento, a totalização, né, daquela urna eletrônica já está pública. Por quê? Porque esse documento é um documento que fica disponível para os fiscais que estão presentes, né? Esse documento fica anexo nos cartórios eleitorais para consulta de quem precisar buscar essa informação. Então, qualquer modificação que exista nos resultados a partir desse momento, que é o encerramento da eleição, seria facilmente identificado por uma auditoria futura. Na verdade, foi essa auditoria justamente que foi feita pelo Tribunal de Contas da União na eleição de 2022, né, onde ele buscou, né, os boletins de urnas oficiais que estavam nos cartórios eleitorais através de um sorteio para fazer o comparativo. Se o resultado que saiu da urna eletrônica, que foi impresso e divulgado na urna eletrônica, era o mesmo que foi divulgado pelo TSE e é o mesmo que computou na totalização final dos votos. Então, a gente tem hoje vários mecanismos, inclusive de auditoria, para garantir que não exista qualquer desvio de votos ou quebra de sigilo durante o processo de votação. Porque lembrando que naquela ocasião, né, nas eleições de 2022, inclusive já vinham falando que os votos já seriam manipulados antes mesmo das pessoas irem às urnas, né? Sim, existia sempre... na verdade, assim, desde 2018, existe um ataque muito forte ao processo de votação do Brasil, que é o processo eletrônico hoje, né? No sentido de imputar ao processo eletrônico fraudes, né, ou inverdades que possam mudar o voto, que possam alterar o sigilo do voto, né? Então, isso hoje para nós é uma das grandes preocupações que nós temos enquanto Justiça Eleitoral, é de fazer essa divulgação, é de aumentar cada vez mais esse processo de auditoria, né, de que as instituições, né, façam parte da auditoria cada vez maior dentro do processo, né? Isso fortalece a democracia como um todo. Explica um pouquinho para a gente, então, qual que é o caminho, desde o momento em que o eleitor ele digita um número na urna e aperta o confirmar, até a hora que sai no telão do TRE. Durante o dia da votação, então, o eleitor ele vai entrar na sessão eleitoral e vai computar o seu voto, né? Só aí já existem vários mecanismos, né, tanto de segurança na sala de votação, né, onde vai ser feita a votação, local de votação, na disposição da urna eletrônica, no sentido de a urna eletrônica estar sempre colocada num local onde, né, as pessoas não possam ver que o eleitor está votando, né? Tem inclusive uma cabine de votação que garante esse sigilo do voto. E esse voto, uma vez computado, né, esse voto, no final do dia, é encerrada a urna eletrônica, é gerado o boletim de urna com esse resultado, e esses dados, né, são tirados da urna eletrônica, como o doutor Altair falou, quando fala na questão de segurança da urna eletrônica, ela não está conectada na internet, então é tirado um pendrive, digamos assim, né, uma mídia dessa urna eletrônica, e essa mídia são transmitidas para o TSE. Esses dados são dados que são criptografados e assinados digitalmente pela urna eletrônica. Então, isso garante que esse dado não está acessível, né, com a criptografia, e garante que esse dado não pode ser alterado com a assinatura digital. Então, isso chegando no TSE, esses dados são abertos, né, nos computadores que fazem a totalização no TSE, e esses votos são computados e totalizados.
E aí após esses dados são divulgados aí, né, de forma online para toda a população. E não só no TSE, né? As próprias emissoras de TV e as emissoras que estão na internet em si só transmitem por lá, elas acabam divulgando para a população ali a apuração em tempo real, né? Elas reproduzem isso, né? E uma novidade bem importante nessa parte de transparência do voto, também que a gente teve em 2022, desculpe, é o fato de que está disponível na internet de forma online, né, todos os arquivos que são extraídos da urna eletrônica. Não só o resultado, né, não só o seu resultado consolidado, né. Então, ali estão todos os dados, os boletins de urnas ficam disponíveis de forma online. A partir da hora que transmite, esses arquivos já estão disponíveis durante o processo de totalização, né, para fazer a contagem dos votos, mas também para a população, para fazer qualquer tipo de auditoria, uma entidade que queira fazer auditoria. Isso é transparência, né? Isso, é um perfeito. Processo muito importante. Clóvis, dentro do que o próprio Gilmar já tinha falado, da questão dos ataques à urna eletrônica, né? A gente vem escutando lá, desde 2018, realmente, comparações entre o voto impresso e o voto eletrônico, e muitas pessoas defendem que a volta do voto impresso daria mais segurança para o eleitor ali, né? Que ele seria melhor do que o voto do que o voto eletrônico, desculpe. Você concorda com isso? Não, de jeito nenhum. Eu acho que o uso da urna eletrônica foi mais um avanço num processo de amadurecimento das eleições no Brasil. Tanto do ponto de vista da inclusão, se eu for comparar muito rapidamente, o número de pessoas aptas a votar no século XIX, durante a monarquia e mesmo na República, né, na chamada Primeira República, em relação ao voto hoje, depois da Constituição de 88, o aumento é algo... Passamos de no máximo 2% de brasileiros aptos a votar, né, ainda na monarquia e mesmo no começo da República, a hoje o voto universal, a partir dos 18 anos e dos 16, o voto facultativo. Então, houve aí um processo de amadurecimento democrático, né, ao longo das décadas mais recentes, especialmente depois da Constituição, e me parece que o uso da urna eletrônica, né, foi um processo a mais, né, nesse caminho de tornar a democracia mais madura e mais segura, né? Eu acho que eu não sou da área de tecnologia, então não vou nem me arriscar, né, a dar palpite sobre isso, porque socialmente falando, né, assim, a gente tem hoje com a urna eletrônica pelo menos 2 processos que garantem, né, que a cidadã possa votar com mais segurança e com mais transparência. Primeiro, né, a urna eletrônica de algum modo previne, se não elimina completamente, mas previne de forma bastante significativa, né, ameaças ao voto que são externas, né? O chamado voto de cabresto, por exemplo, que era muito comum, né, na época do voto impresso. Mas também internamente, né, como os colegas comentaram aqui, o processo de apuração pela urna eletrônica é muito mais seguro, é inviolável, o que a gente não tinha como garantir efetivamente na apuração do voto impresso. Né? Poderia se mudar ali, talvez, havia, o resultado da interferência, né, durante o processo. Por mais que o TRE, por mais que o TSE tentassem, né, e garantir a segurança da apuração, havia aí uma vulnerabilidade nesse processo de apuração que não garantia 100% de inviolabilidade, 100%, né, de segurança, ou seja, e sendo, né, muito sintético, o risco de fraude era muito maior no voto impresso do que hoje com a urna eletrônica, garantindo, né, o máximo de segurança. Então é fake news, né, ou para usar uma expressão, aportuguesar o fake news, né? É mentira quando se fala que hoje o voto no Brasil está muito mais suscetível à fraude, à mudança e tal, do que no passado, né? Regredir ao voto impresso seria regredir, inclusive, democraticamente, tornando o direito ao voto muito mais vulnerável do que ele é hoje. Inclusive até para as pessoas com deficiência, né? Exatamente. Veja bem, como que um deficiente visual vai conseguir votar no impresso, né? Exatamente. Sendo que na urna eletrônica ele consegue identificar a numeração, né, Altair? Se me permitir, defender o voto em papel é como defender que a gente, no sistema financeiro, voltasse a usar cheques. Exatamente. Uma analogia grosseira, mas eu acho que ninguém defenderia isso. Exatamente. Para quem já ficou nas filas e as fraudes que aconteciam naquela época,
para mim é uma analogia que faz um certo sentido. Com a diferença que fazer um Pix é bem menos seguro do que votar na urna eletrônica, né? Quer dizer, as operações bancárias que nós fazemos com uma naturalidade, né? Porque confiamos, de certa forma, né, que o processo é seguro, ainda que ele não seja 100% seguro, são muito mais vulneráveis a fraudes, a hackeamentos do que a urna eletrônica. Se eu estiver equivocado, por favor, me corrijam. Perfeito. Vocês dois que são da área, né? Não, e é interessante, professor Clóvis, né, até nessa fala, a gente colocar a importância da segurança do voto, né, porque quando a gente faz essa analogia, e algumas pessoas até fazem analogia, né, com o sistema bancário, quando buscam até colocar a possibilidade de se votar pela internet, né, que ao meu ver até seria uma coisa bem interessante, né, para a gente disponibilizar um mecanismo de votação pela internet. Claro que aí tem vários fatores que a gente tem que se analisar, voto em cabresto, como o senhor falou, no sentido de que a pessoa não tem como você garantir que a pessoa está votando, né, sem que alguém esteja ameaçando aquela pessoa no momento do voto dela. Mas a comparação com o sistema bancário é bem interessante no sentido que o sistema bancário, e assim, eu tive o desprazer de 2 semanas atrás ter o meu cartão bloqueado por alguns lançamentos que foram feitos nele, né? Então, o sistema bancário, ele trabalha com uma margem de risco em cima das transações que são feitas, né? E essa margem de risco, ele acaba aceitando essa margem de risco por conta do lucro que ele tem no modelo que ele tem de voto, né, de transação pela internet. No sistema de votação não existe essa margem de risco, né? Nós, em algum momento, né, nós estamos com hoje um processo de votação eletrônica que está completando esse ano 28 anos. Se nós tivéssemos em qualquer um desses 28 anos uma prova de que houve um desvio de voto através de uma fraude eletrônica, ou a quebra do sigilo do voto, o modelo que existe atualmente deixaria de existir, né? Porque caía perderia a credibilidade que tem hoje na sociedade e teria que se buscar um outro modelo de votação. Então, essa comparação é importante de se falar, né? De que a gente procura avançar, e quando a gente está falando hoje em votação, quando o senhor mesmo falou, a gente está falando de votação para levar hoje um mecanismo de votação, né, um equipamento de votação aos 4 cantos do país. E o Brasil é um país tamanho continental. Exatamente. Né? Então, assim, o mesmo equipamento que recebe os votos dos eleitores dos centros urbanos, dos maiores centros urbanos do Brasil, é o mesmo mecanismo que estão sendo utilizados pelos eleitores nas zonas mais remotas do país. Isso que é importante se falar. E isso que é importante se falar também na questão da acessibilidade, né, do equipamento de votação, né, que hoje é um modelo muito melhor e está se avançando muito mais, né, até porque, né, a sociedade como um todo está se avançando em tecnologia, utilizando hoje o modelo que nós temos de votação. Eu acho que é importante reforçar essa questão que o ambiente onde acontece a eleição é um ambiente controlado, né, quer dizer, não dá um hacker possibilidade, como é no sistema que você comentou aí, no sistema bancário, ele tem tempo, ele tem um dispositivo, ele pode manusear. Tecnicamente, a gente chama isso superfície de exposição, né? Fazendo uma analogia conosco, né? Nós também pegamos doenças, coisas assim, quando baixa o sistema imunológico. Para que nós pegamos uma doença, é preciso que haja uma série de condições. Sim. Se uma pessoa vive isolada, onde não há essa baixa da imunidade, ela não está exposta ao tempo, a chance é muito remota dela ficar doente. Então, assim, é uma analogia grosseira, mas é para mostrar que é muito diferente um sistema onde é tudo controlado, o processo é controlado. Como que um hacker conseguiria atacar o sistema se ele não tem por onde fazê-lo, porque não é possível, não há interfaces. Não está aberto, né? Isso, tem gente controlando o equipamento o tempo todo. Então, assim, há muitas falácias a respeito disso por desconhecimento, por comparar a urna com qualquer outro sistema computacional. E é grosseiro isso, não se pode fazer esse tipo de analogia. E eu acrescentaria ainda mais um dado que me parece também importante de registrar, que é a agilidade na apuração e divulgação dos resultados. A democracia também é transparência e também é agilidade. Então, nós passamos de esperar dias, às vezes semanas, né, para consolidar resultados eleitorais, como no voto impresso, para algumas poucas horas. Isso me parece um ganho tanto para os candidatos e partidos, né, que conseguem
se planejar e se organizar com rapidez para a transição de governos em qualquer esfera, mas tem para o eleitor, né, que sabe mais rapidamente, né, se o candidato, a candidata em quem votou foi eleito, o que esperar do próximo governo, da próxima legislação. Então a urna também, me parece, acrescentou um elemento a mais na democracia brasileira, ao garantir uma agilidade que nós não tínhamos no voto impresso, no que diz respeito a divulgar os resultados com o máximo de transparência. Divulgar online, sabe? Então você pode acompanhar, hoje em dia, dá lá um F5 no teu notebook e você atualiza os dados, né? Coisa que nós também não tínhamos no voto impresso. Hoje, inclusive, professor Clóvis, com o aplicativo do Resultados da Justiça Eleitoral, qualquer cidadão pode acompanhar de forma online a totalização, né? A cada minuto, se for o caso, em cada segundo. Acho que esse é um ponto que o senhor falou bem positivo nessa questão da transparência. E é só a título de curiosidade também, né, adicionando um pouco mais aí de informação a sua colocação, nós totalizávamos, né, por exemplo, cidades grandes como São Paulo, né, no voto em cédula de papel, em torno de 8 dias. 8 dias a gente falava que era instabilidade. De incerteza, né? De incerteza. Vai, não vai, vira, não vira. Não, e existe o risco também, porque o voto está lá para ser contado e ele tem que ser protegido pela justiça, a custódia do voto. É uma coisa muito mais perigosa. Quanto mais tempo, maior o risco. Sim. A gente sempre fala, né, nessa questão da comparação do voto, e sempre que me pergunta, eu sou da área técnica, então, de tecnologia, né, então, o meu viés, eu sempre falo de tecnologia, né. Mas a primeira pergunta que sempre me falam, quando você fala da segurança do processo eletrônico de votação, é que é muito mais seguro do que o modelo anterior que a gente tinha, né? A gente teve, inclusive, não foi à toa que nós mudamos, né, como o professor Clóvis aqui falou, desse modelo que nós tínhamos em cédula de papel para o modelo eletrônico que a gente tem hoje, né? A gente teve, na verdade, uma motivação muito forte naquele momento, né, que era a questão de fraudes dentro do que tinha durante todo o processo eleitoral, né? Durante a votação, durante a contagem dos votos, durante a custódia dos votos, né? A gente era normal acontecer, por exemplo, de caminhões que estavam cheios de urnas de lona com cédulas de papel na época, né? Assim, aí contando, assim, por exemplo, locais que tinham 10 sessões, né? Fazendo uma conta rápida, 300 eleitores por sessões, né? Ele sumia entre o local de votação e o local de apuração. Eram aí 3.000 votos que deixavam de ser contados no final do dia, né? E quando a gente sempre fala, principalmente no processo de totalização, se a gente precisar fazer uma retotalização de uma votação eletrônica, a gente bate até o último voto. Né? A votação em cédula de papel, a gente nunca conseguiria chegar nesse mesmo número. Né? Por quê? Porque a gente tem a questão de custódia, que, né, entre um momento e outro vão se sumir em algum local, principalmente em eleições maiores, né, estaduais e federais, vão se sumir as urnas de lona ou as cédulas de papel, ou vão se inserir, né? Também existia isso, inseria cédulas fakes dentro, né, com votos já dentro da urna eletrônica, da urna em cédula de papel, a urna de lona. Então, assim, tinha muita também na época a interpretação, né? Infelizmente a gente ainda tem, né, mas na década de 90, principalmente, a gente tinha muito eleitor analfabeto. E o eleitor tinha uma dificuldade muito grande em registrar o voto dele numa cédula de papel, né? Então, assim, o X está no ponto certo, está um pouquinho mais para lá, então se está um pouquinho mais para lá do que devia estar, esse voto é computado como a vontade do eleitor ou é um voto nulo? Vai escrever o número do candidato, né? Muitas vezes o número era desenhado, né? E que às vezes quem ensinava o eleitor a desenhar era o candidato e nem sabia se ele estava realmente colocando o número do candidato que ele queria ali, né? Naquele voto. Então, são salvaguardas hoje de segurança que esse novo processo hoje trouxe, né? Dessa maturidade que tem hoje. Uma coisa importante para frisar aqui é que nesses 28 anos, né, a urna ela começou e a gente sabe que havia falhas, por mais que não fossem exploráveis do ponto de vista de um hacker, e que foram feitas N versões do sistema, né? Uhum. E isso tem um acompanhamento. Eu também já fui coordenador da arte e segurança da Sociedade Brasileira de Computação. A Sociedade Brasileira de Computação também participa do processo. Então, assim, é um processo que ele pode não ser perfeito, mas ele está bastante maduro. As atualizações foram feitas e eu imagino que elas não vão cessar nunca, pelo que a gente vê com relação às melhorias tecnológicas, mas a gente está sempre melhorando alguma coisa que já estava bom. Quer dizer, não estamos
começando do zero, né? Teve muita lição aprendida e cada vez eu tenho mais segurança que o processo é, sim, muito seguro. Então vamos lá, a gente já derrubou muitas desinformações aqui agora, né, sobre as urnas com os nossos especialistas. E já mostramos que por dentro da urna o software se garante. Também que por fora tem um sistema de segurança de ponta para apuração. E mais do que isso, a história nos mostra mais ainda as razões de agradecermos pela existência das urnas eletrônicas. Agora eu quero conversar com eles sobre o processo de preparação e a apuração das urnas. A gente até já antecipou um pouquinho aqui, mas vamos dar continuidade nisso, né? Para o Altair, agora que a gente já entendeu muitas dessas medidas de segurança, o que a área de cibersegurança e a segurança de dados abrange nesse processo? Uma parte muito importante que tem é que depois que o código ele é testado e avaliado, enfim, ele está pronto para ser colocado na urna, aí como o Gilmar comentou, ele não falou disso, falou da totalização, mas em todo um processo de proteção desse código. Então, é possível auditar que dentro de uma urna está o código que foi aprovado, que passou pelos testes todos que são feitos lá no tribunal, né, feito um chamamento público. Então, assim, e durante o processo também, esse mesmo código, são escolhidas um percentual de urnas aleatórias, é feita uma simulação do processo em paralelo, isso é verificado, a totalização. Então, assim, existe uma auditoria do começo ao fim do processo. Quer dizer, aquilo que o Gilmar comentou é muito importante. Tanto a parte do código, quanto a parte do dia, do momento da eleição, porque eu poderia colocar dentro do código, programar um comportamento diferente durante a eleição, por exemplo, para manipular uma urna. Então, não é possível fazer isso, porque é feito a auditoria desse código todo, ele é avaliado, analisado, testado, e durante o processo é feita uma simulação do processo de votação. E aí depois ainda é feita a auditoria durante a transmissão, e isso fica aberto para o público. É importante comentar que apesar do voto estar disponível, ele é anônimo, né? Quer dizer, ninguém consegue ligar um eleitor ao voto e vice-versa. Então, assim, os mecanismos permitem a imutabilidade do voto. Quer dizer, não é possível alterar o voto mesmo que ele esteja público, sabe? Gilmar, o TRE, em parceria com o TSE, ele faz diversos testes, né, nas urnas eletrônicas, como que a gente viu ali no VT. Como que eles funcionam? Qual que é o objetivo principal desses testes que são feitos? O objetivo principal é identificar falhas nos sistemas, né, que possam comprometer a eleição. Então, os sistemas, eles, apesar de serem, como o professor Altair falou, sistemas já maduros, né, no uso nas últimas eleições, eles sempre passam por modificações que são necessárias, né? Muda as resoluções, né? Muda a abordagem, né? Por exemplo, se coloca, como se tem a novidade desse ano na questão da acessibilidade da voz sintetizada, são novidades. Então, essas novidades, elas têm que ser testadas. Então, esses testes são feitos de forma sistêmicas pelo TSE e pelo TRE, né? Nós tivemos há 2 semanas atrás um teste nacional aqui em Curitiba, né? Onde vieram técnicos de todo o Brasil, de vários TREs e do TSE, onde testam todos os sistemas, não só os sistemas que estão na urna eletrônica, né, mas todos os sistemas periféricos da urna eletrônica, né, os sistemas que preparam os dados para a urna eletrônica, os sistemas de candidaturas, a base de onde a gente vai tirar a lista de eleitores, o sistema que vai fazer o envio dos dados ao TSE, o sistema de totalização, tudo isso então é testado nesses momentos, né. É para garantir, na verdade, esses testes é para garantir que o sistema vai funcionar. Tá? Aí, como o doutor falou, existem momentos onde, que vai chegar lá perto de agosto, que é a cerimônia de lacração de sistemas, que é feita no TSE, que vai congelar os sistemas para eleição. Né? Essa cerimônia é um ponto importantíssimo na questão da auditoria, porque se não existisse ela, né, e assim, eu até abrindo um parênteses nisso, eu participo, né, de um grupo que está estudando, né, da Justiça Eleitoral inovações de votação. E a gente acaba estudando o processo de votação eletrônica em vários países, né?
E essa questão da lacração do sistema é uma fase que a gente não identificou nos outros países. Que é o fato, assim, eu vou colocar um sistema para funcionar e esse sistema vai ser instalado offline, né? Vai estar instalado só na urna eletrônica, sem acesso à internet, então eu não consigo atualizar ele pela internet. E eu tenho que espalhar isso para o Brasil inteiro, né? Um país muito grande como o Brasil. Então eu tenho que garantir que aquele software, né, uma vez a gente chama de lacrar o sistema, congelar aquele sistema, né, aquela versão não vai ser modificada. E nem mesmo a Justiça Eleitoral, a partir dessa cerimônia, ela tem possibilidade de mexer no sistema, né, sem que tenha que chamar todos os envolvidos que participaram da cerimônia, aí são partidos políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, Polícia Federal, para novamente, né, refazer essa cerimônia e lacrar novamente se houver necessidade. Então, esse é o momento que a gente sempre fala que o sistema sai da nossa mão. A gente já não tem mais autonomia sobre ele, né? O sistema que vai ser utilizado para a eleição já está pronto para ser utilizado. O que é verificado durante os testes? É só acessibilidade ou a gente tem alguns outros probleminhas também que são verificados assim? Tudo, na verdade, são verificados nesses testes, né? A questão de todos os a gente chama de cenários, né? Então, vamos testar a eleição agora para vereador, né? Vamos ver se todos os candidatos que estão no sistema de candidaturas foram inseridos na urna eletrônica corretamente, se todos os eleitores estão lá. Se a dinâmica de voto é essa que a gente devia ter mesmo, que está definido nas resoluções do TSE. Se ao encerrar a urna eletrônica, o boletim de urna está imprimindo o voto corretamente, né, com os quantitativos certos, né? Se ao totalizar, a totalização, por exemplo, no caso dessa eleição, esse ano vai ter o coeficiente eleitoral, né, para vereador, se o coeficiente eleitoral está sendo feito o cálculo correto, entendeu? Então, todos esses, a usabilidade, né, e a acessibilidade são testados nesses momentos. Então, isso é interessante, né? Você falou do coeficiente eleitoral, não vou entrar no que é, porque isso a gente vai abordar ao longo dos outros programas, mas é uma novidade de uma eleição para outra e, por isso, o sistema tem que ser atualizado, né? Sim, então está em constante evolução, realmente. A regra do coeficiente eleitoral, ela mudou ao longo desses 28 anos várias vezes, né? Então, esse cálculo é sempre atualizado. Clóvis, no nosso processo de apuração e preparação para as eleições, a gente já está percebendo que ele é seguro. Ele é referência histórica e política para outros países também, né? Inclusive o Gilmar falou aqui, essa questão da lacração do sistema, ele só observou que há aqui no Brasil. Então a gente percebe que essa comparação tem um grande contraste com eleições grandes no mundo, e a gente pode trazer aqui, inclusive, que é uma que está em evidência também para esse ano, que é a eleição dos Estados Unidos, em que o tempo de apuração da eleição brasileira é completamente diferente e destoa muito do tempo de apuração da eleição norte-americana. Sim. Eu acho que o principal fator, a gente até comentou ainda um pouquinho isso, né? Mas acho que vale a pena retomar, que é justamente essa instabilidade política gerada entre a votação e consolidar os dados, né? Em qualquer país democrático, isso é um elemento importante, porque essa instabilidade, essa insegurança, esse cenário de, vamos chamar aqui de instabilidade gerado, né, pela expectativa da consolidação, compromete a vida política do país. Eu acho que um dos ganhos, como eu já comentei há pouquinho, da urna eletrônica, um dos ganhos para a democracia, não só no sentido prático da palavra, é justamente a transparência e a agilidade. A democracia, qualquer democracia, em um país como o Brasil, né, enorme, com milhões de eleitores, com milhares de cidades, como esse ano centenas de cidades. Não, são milhares de cidades, né? Não são centenas, são milhares de cidades mesmo. São centenas, né? No Paraná, mas são milhares exatamente, no Brasil. Né? Como esse ano a eleição municipal. Isso é fundamental, né? Que as autoridades responsáveis pelo processo eleitoral garantam essa agilidade, essa transparência, porque essa agilidade, ela pressupõe, ou ela garante, né, que todo o ambiente eleitoral, desde o eleitor ir à urna até consolidar o resultado, transcorra com o máximo de normalidade e de estabilidade. Então, quanto mais eu alargo a apuração, quanto mais eu crio e gero expectativa, né, maior o ambiente de instabilidade e maiores os riscos para que não apenas fraudes, né, aconteçam,
como, né, citar justamente o exemplo da última eleição estadunidense, né, você tem aí uma movimentação que coloca em dúvida a eleição, que coloca em xeque o resultado, né, que cria um ambiente de instabilidade mesmo, de hostilidade contra o processo eleitoral. Então esse ganho da agilidade é um ganho fundamental à democracia e não apenas do ponto de vista pragmático, né, mas garante, ou pelo menos amplia de forma muito sensível um ambiente de normalidade que é fundamental em qualquer processo eleitoral. E aí, fugindo um pouquinho aqui do roteiro, eu queria só pedir a sua opinião, e se vocês quiserem também contribuir, Gilmar e Altair, seria interessante. Por que países como, por exemplo, os Estados Unidos, em que a democracia é muito mais antiga do que a do Brasil, não mudam o próprio sistema de votação, né? Por que eles não seguem o exemplo, por exemplo, do Brasil? Pois é uma boa, acho assim, há várias respostas, né? Uma delas, eu acho que o sistema eleitoral americano, que é muito diferente, muito peculiar em relação ao nosso, né? Por exemplo, então você numa eleição, você vota no candidato e em várias questões, é uma eleição junto, né, com um plebiscito, e isso, né, cria, de algum modo, alguma dificuldade também. Mas há uma questão na cultura política estadunidense que é muito peculiar, que é um certo apego à tradição. Né? Apego ao papel. Apego ao papel, né? A tradição política, né? Eles se orgulham de ter uma Constituição inalterada, o que também não é bem verdade, porque tem um monte de emenda, né? Mas, enfim, a questão das armas, né? Que eles reivindicam, que desde o século XVIII a Constituição garante e tal. Então, é como se o cenário político norte-americano fosse mais refratário a inovações, inclusive tecnológicas, em parte por esse apego, né, a uma tradição que no discurso político, normalmente apresentada como aquela que garante a estabilidade, a tradição garante a estabilidade, né, da democracia. Para a gente que experimenta o voto eletrônico há 28 anos, soa muito estranho. Mas para o eleitor médio americano, o voto em papel se não garantia de segurança, mas garantia de tradição política, né, de participação, de mobilização. Então, uma série de fatores que são mais culturais, mesmo do que necessariamente tecnológica. Portanto, a tecnologia, ela permitiria, inclusive, que o voto plebiscitário fosse acrescentado, quero crer, né? Facilitaria também a apuração disso, né, disso tudo. Mas é uma questão histórica ali que, né, olhando um pouco de fora, eu tenho a impressão que há um certo orgulho, algo conservador, né? Então, ser a maior democracia do Ocidente, ter a Constituição mais antiga. Então, o voto impresso entra um pouco nessa seara, né? Os dois partidos mais antigos que permanecem estáveis e quase que os mesmos há quase 2 séculos, são os democratas republicanos. Então essa tradição acabou se tornando uma justificativa para que as inovações também fossem vistas com alguma desconfiança. Entendi. Eu diria que, apesar da gente ter elogiado a urna, a maneira como o processo aconteceu também foi muito diferente, né? Aqui foi uma decisão que o povo não participou, o TRE decidiu, e a palavra certa nos impôs isso. E aí, assim, não sei se é a melhor maneira de fazer, mas também o nosso sistema não é o único sistema de votação que funciona bem, né? No próprio Estados Unidos eles têm as máquinas de votar que são, do ponto de vista tecnológico e da impressão, do voto, aquela coisa, em alguns aspectos ela é melhor que a nossa urna. Então é importante deixar claro isso. Mas assim, quando a gente olha para o processo todo, como ele aconteceu, a gente está discutindo o que a gente tem e não o que a gente poderia ter, né? Então eu acho assim, a nossa urna ela é bastante segura, o processo foi aprimorado. Agora, se a gente tivesse que hoje decidir por um sistema, eu tenho a impressão que ele seria totalmente diferente. Acho que você confirma isso, né? Sim. Então assim, além da questão cultural, tem muito de como o processo acontece, de como é o momento histórico, né? Porque tem momentos que talvez se tentasse colocar um sistema de votação eletrônico hoje, pode ser que a reação
do público seria diferente de 28 anos atrás, né? Então, assim, eu acho que tudo isso é importante considerar. Então, talvez foi uma conjunção de fatores, né? Pode não ter acontecido da melhor maneira, mas o importante é que o resultado é bom. E aí eu acho que está tudo certo no frigir dos ovos, como se diz vulgarmente. Isso é bem importante, professor Altair e professor Clóvis também falaram coisas aqui que tem a ver com maturidade, né? E sempre quando fala para mim, esse comparativo direto que a gente fala em sistema de votação, né? Mas por que a urna eletrônica, sendo tão boa, não é utilizada, a única eletrônica brasileira não é utilizada em outros países, né? Uhum. Eu sempre entro nessa questão justamente da maturidade política, social e econômica dos países. Porque eu entendo assim, eu tenho um caso assim que acaba sendo até uma brincadeira, mas eu sempre gosto de contar esse caso, né? Se tiver tempo, posso... Fique à vontade. Nós recebemos, a Justiça Eleitoral recebe, no final de semana da eleição, observadores internacionais, né? São observadores que vêm... O objetivo deles não é auditar o nosso processo, mas é conhecer o nosso processo, né? Como é que funciona e tal. E, nesse momento, estava... nas eleições, acho que foi em 2016, agora não me lembro direito o ano, mas a gente recebeu aqui no TSE alguns observadores e o secretário de TI na época do TSE, o Dr. Giuseppe, estava dando uma palestra sobre as camadas de segurança da urna eletrônica, né, sobre o que tinha de segurança na urna eletrônica. E aí um observador internacional que era da Islândia, ele levantou a mão e perguntou assim, mas por que o sistema brasileiro tem tanta camada de segurança? Criptografia, a derivação de chave, de criptografia e tal, e não sei o quê, e o lacre da urna, e cerimônias de auditoria para lá e para cá. Por que tem tanta camada de segurança? Aí o José, curioso, perguntou para ele assim, mas tá, e como é que é na Islândia? Na Islândia é assim, a gente manda uma carta, o voto é sigiloso, então não tem um vínculo ainda na carta, né, entre o eleitor e o voto, com uma cédula dentro dessa carta, né? O eleitor vai lá, faz a sua votação na cédula, coloca novamente dentro de um outro envelope que é com remessa, retorno pago. Esse voto é recebido por uma comissão apuradora, essa comissão abre o envelope, conta o voto e divulga o resultado. Aí uma pergunta lógica que sai disso é o seguinte, né? Ele perguntou, mas e se alguém pegasse essa cédula e copiasse 1, 2, 3 vezes, colocasse em outros envelopes e mandasse de volta, né? Aí ele olhou para o José e falou assim, mas por que alguém faria isso? Então, assim, isso demonstra que o processo de votação ele tem que ser aderente à maturidade política do país onde está inserido, Sim, né? É uma questão cultural, né? Sim. E quando me pergunta para mim, né, falam para mim assim, mas por que tanta segurança? Eu gostaria de não precisar de tanta segurança, né? Assim, eu gostaria de a gente ter uma maturidade no sentido de que a gente possa ter um sistema mais simplificado de votação, onde a gente pudesse confiar, né, que na verdade não teria as fraudes que tinham na década de 90, que voltasse essas fraudes quando a gente não tiver um modelo tão robusto como a gente tem hoje. Mas, infelizmente, ainda nós precisamos desse modelo com tanta segurança para evitar compra de votos, para evitar que alguém desvie um voto de uma pessoa, para evitar que alguém descubra em quem que a pessoa votou e depois vá fazer algum tipo de cobrança para esse eleitor. Então, hoje ainda nós temos esse modelo ainda que acredito eu que em algum momento tem que avançar para um modelo novo, tá? Mas hoje é um modelo que eu considero que é uma referência mundial na questão de votação eletrônica no mundo. Então, agora, né, você não pode dizer que não votou porque não confiava na urna eletrônica. Nossos 3 especialistas explicaram a preparação, o funcionamento e a apuração das urnas, garantindo a confiabilidade e também a inviolabilidade. Mas antes da gente encerrar esse bate-papo, eu gostaria que vocês deixassem um recado para a população, para que elas possam ir às urnas em outubro desse ano, sem medo de depositar o voto na urna. Eu quero começar com o Clóvis. Então, eu acho que a gente... falo como historiador, né? Eu acho que a democracia é um processo que está sempre em construção, é um processo sempre inacabado, né? A democracia, ela se caracteriza por isso, né? Ela é um processo que nunca está concluído. E votar é parte desse processo. Não é o único, né? E é bom que a gente saiba disso, né? A democracia Sim. não se resume ao voto, mas o voto é um momento importante desse processo democrático. Então, ir à urna, confiar na urna, né? Garantir que as eleições transcorram com normalidade é
parte fundamental, né, de uma democracia que a gente precisa continuar amadurecendo. Num país tão imenso, tão distinto e até tão, né, e tão desigual como é o nosso, ter uma democracia robusta é parte importante, né, para que a gente consiga amadurecer como país e como sociedade. Altair? Eu diria que uma coisa muito importante é que nós chegamos a esses níveis de excelência, dá para dizer, né, Gilmar? É porque houve muita participação do público também, né? Então, o fato de dizermos que ela é segura não significa que a gente tem que parar de pensar em possibilidades onde ela poderia ser violada. Eu acho que a participação, a crítica coerente e técnica, ela é muito importante e ela foi importante para chegarmos a esse estágio. O TRE, o TSE, ele foi quem coordenou o processo, mas eu imagino que só com seus técnicos nós não teríamos chegado a isso. Isso não é para diminuir os técnicos, mas é porque é um sistema muito complexo. E com a participação de todos e com as críticas fundamentadas, nós conseguimos chegar a esse nível de excelência. Então eu diria assim, que como o Clóvis comentou, como a democracia ela está sempre se alterando, a tecnologia também está sempre se alterando. E é importante a participação, de novo, né, razoável e consciente das pessoas. Eu acho que ninguém deve se sentir cerceado por nenhum tipo de iniciativa, em nenhum momento eu vi isso, para críticas construtivas que possam melhorar o processo. Então eu diria, vá, vote que o que nós temos hoje é bom e participe que pode ficar melhor. Gilmar? O professor Altair tocou num ponto importantíssimo, na verdade, né? Infelizmente, se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia aprofundar um pouco mais essa questão, né? Que é da própria segurança, né? A segurança, o professor como especialista na área de segurança cibernética, entende que ela é avaliada no sentido que é seguro hoje, né? E necessariamente o que é seguro hoje não é seguro amanhã. Então, existe todo um trabalho que tem que ser feito, e concordo plenamente com o que o professor falou, no sentido de que não é só a Justiça Eleitoral que participa. A Justiça Eleitoral, na verdade, é a responsável, né, em última instância, pela eleição, pelos sistemas. Mas a sociedade forte é a que leva e que melhora, reforça a segurança do processo. Então, nós temos hoje momentos, né, como a abertura dos códigos-fontes, né, como a gente já tratou aqui, como o teste público de segurança, onde a gente chama a comunidade acadêmica a participar e buscar vulnerabilidades no processo, né? E até não como um desafio, né? Vem aqui para quebrar a segurança dos nossos sistemas, você vê se você consegue. Mas justamente no sentido de, vamos melhorar a segurança que existe hoje, né? Buscando nos especialistas em todo o Brasil, né? Pessoas que possam testar os sistemas e mostrar para nós, existe uma vulnerabilidade que pode ser explorada nesse ponto. E aí a gente reforça esses sistemas para que essas vulnerabilidades não vão para a eleição, que é, acho que é o nosso papel. E a gente reforça, nesse sentido, a democracia como um todo. O recado que eu deixo, Pedrito, é no sentido de que, primeiro, né, votem. Acho que esse é o primeiro ponto, como o professor Clóvis aqui falou. A gente só é mostrado a nossa representatividade enquanto cidadão, né, se faz através do voto, essa representatividade. Segundo, que tenha tranquilidade que, né, ao depositar o voto na urna eletrônica, naqueles poucos segundos que o eleitor fica na frente da urna eletrônica durante o domingo de votação, eles tenham a tranquilidade de que, independente de quem eles prometeram o voto, quem, né, prometeu que vai pagar o voto dele, né, espero que isso nunca aconteça, né, mas se eventualmente acontecer, ele tem a tranquilidade que nesse momento o voto dele vai ser registrado, vai ser sigiloso e esse voto vai ser computado no final do dia. Eu acho que essa é a tranquilidade que a gente tem que passar para a sociedade. Isso aí, muito obrigada, viu, gente? Eu queria agradecer a participação de vocês que toparam estar aqui na estreia do projeto Curitiba Decide, especial para as eleições de 2024. E eu já quero aqui convidar todo mundo para o próximo episódio. A gente falou das urnas, né? Mas agora a gente vai abordar algumas notícias falsas sobre elas. E esse será o tema do próximo episódio do Curitiba Decide. Fake news, deepfake e inteligência artificial nas eleições. Como eu faço para suspeitar de uma informação? Tem algum lugar que eu possa fazer a verificação de uma notícia?
que ferramentas são usadas hoje para produzir as fake news. Assista ao próximo episódio, mas antes, se você ainda não nos segue aqui no YouTube, não segue a Câmara no Spotify, eu peço para que você curte, comenta, ative o sininho para poder receber as notificações dos nossos programas. Compartilhe com todo mundo que você conhece, porque eleições é um tema de utilidade pública para todo mundo. Até o próximo episódio do Curitiba Decide. Não perca. Tchau, tchau. Para a gente escolher os novos vereadores. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Curitiba. A eleição para eleger os vereadores da capital está chegando.